Dear brothers and sisters, we thank Queridos you. irmãos e irmãs, agradecemos a vocês por seu apoio e sua devoção. Expressamos nossa gratidão e amor a cada um de vocês. Recentemente, minha mulher e eu admirávamos a beleza de peixes tropicais em um pequeno aquário particular. Havia peixes de cores vívidas, de diversos tamanhos e formas, nadando rapidamente de um lado para o outro. Perguntei à funcionária que estava por perto, quem alimenta esses belos peixes? Ela respondeu, sou eu. Então perguntei, alguém já lhe agradeceu por isso? Ela disse, ainda não. Pensei em algumas pessoas que conheço que igualmente se esquecem de ser gratas ao Criador, de seu verdadeiro pão da vida. Vivem o dia a dia sem tomar conhecimento de Deus ou de sua bondade para com eles. Quão melhor seria se todos nós pudéssemos estar mais cientes da providência e do amor de Deus e expressar a Ele essa gratidão. Amon ensinou, demos graças a Deus, porque Ele pratica a justiça eternamente. A intensidade de nossa gratidão é uma medida de nosso amor por Ele. Deus é o Pai de nosso espírito. Ele tem um corpo glorificado e aperfeiçoado de carne e ossos. Vivíamos com Ele no céu antes de nascer. Quando Ele nos criou fisicamente, fomos criados à imagem de Deus, cada um com seu próprio corpo. Pensem em nosso sustento físico. Ele é realmente enviado pelo céu. O ar, o alimento e a água de que todos necessitamos nos são concedidos como dádivas de um Pai Celestial amoroso. A terra foi criada para suster nossa breve passagem pela mortalidade. Nascemos com a capacidade de crescer, amar, casar e formar uma família. O casamento e a família foram ordenados por Deus. A família é a mais importante unidade social nesta vida e na eternidade. Pelo grande plano de felicidade de Deus, a família pode ser selada no templo e preparar-se para voltar a habitar em sua santa presença para sempre. Essa é a vida eterna. Ela satisfaz os mais profundos anseios da alma humana, a aspiração natural a um convívio eterno com os entes queridos de nossa família. Fazemos parte de seu propósito divino. Minha obra e minha glória, disse ele, é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Para alcançar esses objetivos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ato foi uma manifestação sublime do amor de Deus, porque Ele enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Um ponto central do plano eterno de Deus é a missão de seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio para redimir os filhos de Deus. Graças à expiação do Senhor, a ressurreição ou imortalidade se tornou realidade. Graças à expiação, a vida eterna se tornou uma possibilidade para todos os que se qualificarem. Jesus explicou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Pela expiação do Senhor e sua dádiva da ressurreição, por esta sublime mensagem de Páscoa, graças demos a Deus. Nosso Pai Celestial ama seus filhos. Ele abençoou cada um com dádivas físicas e espirituais. Quero abordar cada uma delas. Quando cantarem Sou um Filho de Deus, pensem na dádiva dele para vocês
seu próprio corpo físico. Os muitos atributos admiráveis de seu corpo comprovam a própria natureza divina. Cada órgão de seu corpo é uma maravilhosa dádiva de Deus. Cada olho tem uma lente com foco automático. Há nervos e músculos que controlam os dois olhos para formar uma única imagem tridimensional. Os olhos estão conectados ao cérebro, que registra as coisas que eles veem. O coração é uma bomba incrível. Ele possui 4 válvulas delicadas que controlam a direção do fluxo de sangue. Essas válvulas abrem e fecham mais de 100 mil vezes por dia, 36 milhões de vezes por ano. Contudo, a menos que sejam alteradas por alguma doença, elas podem suportar esse esforço quase indefinidamente. Pensem no sistema de defesa do corpo. Para protegê-lo de lesões, ele percebe a dor. Em resposta à infecção, gera anticorpos. A pele oferece proteção. Ela alerta contra as lesões que o calor ou o frio excessivo podem causar. O corpo renova as próprias células antigas e regula o nível de seus elementos vitais. O corpo cura suas feridas, cortes e ossos quebrados. Sua capacidade de reprodução é outra dádiva sagrada de Deus. Lembrem que não se exige um corpo perfeito para alcançarmos um destino divino. Na verdade, alguns dos espíritos mais especiais habitam um corpo frágil ou imperfeito. Em geral, as pessoas com deficiências físicas desenvolvem grande força espiritual, justamente por terem essas deficiências. Todo aquele que estuda o funcionamento do corpo humano, sem dúvida viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Como o corpo é governado por lei divina, toda cura vem pela obediência à lei na qual aquela bênção se baseia. No entanto, algumas pessoas erroneamente pensam que esses maravilhosos atributos físicos aconteceram por acaso ou como consequência de um grande Big Bang ocorrido em algum lugar. Perguntem a si mesmos: poderia a explosão de uma gráfica produzir um dicionário? A probabilidade de que isso ocorra é extremamente remota. Mas se isso acontecesse, ele jamais conseguiria reparar as próprias páginas rasgadas ou reproduzir as próprias novas edições. Se a capacidade normal do corpo de funcionamento, defesa, reparação, regulação e regeneração prevalecessem sem limites, a vida aqui continuaria perpetuamente. Sim, estaríamos presos aqui na Terra. Felizmente para nós, nosso Criador providenciou um processo de envelhecimento e outros processos que acabam por resultar em nossa morte física. A morte, tal como o nascimento, faz parte da vida. As Escrituras ensinam que não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física, porque isso destruiria o grande plano de felicidade. O retorno a Deus, pelo portão que chamamos de morte, é uma alegria para aqueles que o amam e estão preparados para encontrar-se com Ele. Por fim, chegará o momento em que cada espírito e corpo serão reunidos em perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos em sua estrutura natural para nunca mais se separarem. Por essas dádivas físicas, graças demos a Deus. Por mais importante que seja o corpo, ele serve de tabernáculo para um espírito eterno. Nosso espírito existia na esfera pré-mortal e continuará a viver depois que o corpo morrer. O espírito provê ao corpo a vitalidade e a personalidade. Nesta vida e na vindoura, o espírito e o corpo unidos tornam-se uma alma vivente de sublime valor.
Por ser tão importante o espírito de uma pessoa, seu desenvolvimento tem consequências eternas. Ele é fortalecido quando nos comunicamos em humilde oração com nosso amoroso Pai Celestial. Os atributos pelos quais seremos um dia julgados são todos espirituais. Incluem o amor, a virtude, a integridade, a compaixão e o serviço ao próximo. O espírito, combinado ao corpo no qual habita, pode desenvolver-se e manifestar esses atributos de maneiras vitais para nosso progresso eterno. O progresso espiritual é atingido por meio dos passos de fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim, incluindo a investidura e as ordenanças de selamento do templo sagrado. Assim como o corpo exige alimento diário para sobreviver, o espírito também precisa ser nutrido. O espírito é nutrido pela verdade eterna. No ano passado, comemoramos o quadricentenário da tradução do Rei Jaime da Bíblia Sagrada. E temos o livro de Mórmon já há quase 200 anos. Ele está hoje traduzido em 107 idiomas. Por causa dessas e de outras escrituras preciosas, sabemos que Deus é nosso Pai eterno e que seu Filho, Jesus Cristo, é nosso Salvador e Redentor. Por essas dádivas espirituais, graças demos a Deus. Sabemos que os profetas de muitas dispensações, como Adão, Noé, Moisés e Abraão, todos eles ensinaram sobre a divindade de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo. Nossa atual dispensação foi iniciada pelo Pai Celestial e Jesus Cristo quando apareceram ao profeta Joseph Smith em 1820. A igreja foi organizada em 1830. Hoje, 182 anos depois, continuamos sob o convênio de levar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Ao fazermos isso, tanto aquele que doa quanto aquele que recebe serão abençoados. Temos a responsabilidade de ensinar seus filhos e de despertar neles a consciência de Deus. Há muito tempo, o rei Benjamim disse: acreditai em Deus. Acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus e pedir com sinceridade de coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas estas coisas, procurai fazê-las. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, mas nós não somos. A cada dia, temos o desafio de recorrer ao poder da expiação para que possamos realmente mudar, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e qualificar-nos para a dádiva da exaltação e para viver eternamente com Deus, Jesus Cristo e nossa família. Por esses poderes, privilégios e dádivas do Evangelho, graças demos a Deus. Testifico que Ele vive, que Jesus é o Cristo e que esta é sua igreja, restaurada nestes últimos dias para cumprir seu destino eterno. Somos liderados hoje pelo presidente Thomas S. Monson, a quem amamos e apoiamos de todo o coração. E também apoiamos seus conselheiros e os 12 apóstolos, como profetas, videntes e reveladores. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.